Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Cida, sou PEC do Projeto de Convivência. Estamos aqui mais uma tarde para enriquecer o nosso trabalho dentro dos espaços escolares. Então, eu sou morena, tenho os cabelos negros, uso óculos, estou de roupa clara e nesse exato momento estou na diretoria de ensino. Essa é a minha pequena descrição. Nós temos como a participação aí da Mariana, do Efraim, do Rafael e da Priscila, dentro de toda a continuidade do trabalho. E nós temos aí um index das unidades do projeto de convivência. O que seria isso, o index? Seria uma lista, né, dos conteúdos que compõem o livro. Essa listagem, essa passada rápida que nós vamos fazer dentro dos conteúdos e retomarmos uma autoavaliação do nosso trabalho, de todo o processo de trabalho e de planejamento de vocês dentro do projeto de convivência. Temos aí o objetivo avaliar a importância e o planejamento do projeto de convivência, fazendo um giro nas unidades curriculares. O segundo objetivo é explorar os verbos olhar, escutar e criar na promoção de combinados, atividades e dinâmicas, que colaboram com o projeto cognitivo e socioemocional dos estudantes. Nesta tela, nós temos aí um percurso, vamos passar por esse percurso formativo, onde temos a sensibilização, a importância do projeto de convivência, as unidades temáticas, algumas dicas para o planejamento das aulas do projeto, reflexão com os verbos olhar, escutar e criar, atividades e dinâmica de socialização, um quiz, onde vocês vão fazer a interação também passando pelas unidades temáticas, informes, avaliativo e algumas referências. Sim. Aí nós temos, né, uma sensibilização e observando a imagem, o que podemos imaginar referente ao projeto de convivência. É uma imagem assim muito forte, que traz várias informações, se observarmos direitinho. Aliás, a observação nesta live de agora é uma das premissas muito fortes do projeto. Né? Então, vamos colocando, pensando nas nossas reflexões. Essa imagem aí, ela tanto traz igualdades como diferenças, é uma composição, né? Percebemos uma composição de várias peças, de várias cores, ao mesmo tempo agrupamento de cores. Né? Como podemos trazer isso para os estudantes, para o convívio escolar, para as práticas pedagógicas, né? Apresentando também os seus significados. Então, para uns, a cor azul escuro, ele tem um sentido, para outros, a cor azul claro tem outro sentido, o roxo, o laranja, o amarelo. Né? Pensando nas cores também, nós podemos lembrar das emoções, né? As nossas emoções, há momentos que está em alta, há momentos que está mais tranquilo, há momentos que está fervoroso, agitados, né? Energizantes. Então, assim, temos peças também, através das cores, alguns agrupamentos por cores. Será que os agrupamentos, ele é muito forte dentro do nosso trabalho de sala de aula?
eles colaboram dentro da prática pedagógica e na aprendizagem dos estudantes. Então, olhando para essa imagem, observando, nós podemos trazer várias reflexões acerca do ensino, aprendizagem dentro da sala de aula. Né? E buscar, e nessa construção de cada peça, de tamanho, de cores, de formas diferentes dentro desse mosaico, buscar conhecer essas peças e trazer o ponto de equilíbrio dentro dessas peças, fazendo os encaixes certos. É essa descoberta dentro dos espaços escolares que nós devemos analisar, observar, fazer treinamentos, né, até conseguir o encaixe mais próximo para que dinamize melhor a aprendizagem dos estudantes. Então, é mais ou menos isso, entre essas reflexões e outras reflexões, que nós podemos tirar dentro dessa imagem aí deste mosaico. Nós temos aí a importância do projeto de convivência, como foi colocado lá no percurso formativo, é um outro item a ser observado, porque o projeto de convivência foi implantado esse ano nas escolas, né? Então, a BNCC, ele vendo a necessidade dos estudantes, essa acentuada diversidade, também mediante as desigualdades sociais, os anseios dos estudantes, né? O conteúdo da base curricular comum não estava sendo suficiente para atender esses anseios dos estudantes. E por isso a BNCC, com o Currículo Paulista, eles pensaram, né, em realmente tornar essa educação, esses espaços mais completo, integrado. Né? Então, a rede de ensino, ele construiu currículos com propostas pedagógicas diversificadas, indo além das habilidades essenciais, cuidando também dos socioemocionais desses estudantes. Né? Então, a BNCC e o Currículo Paulista, eles se relacionam em atender às necessidades dos estudantes em todas as suas dimensões, seja cognitiva, né? Tudo que ele pode aprender dentro do conhecimento, das disciplinas, seja nas dimensões afetivas, nas dimensões sociais e até familiar. Então, a BNCC, juntamente com o Currículo Paulista, levou para a rede de ensino essa educação, né, que englobe o estudante, atenda os anseios dele, que ele possa se sentir pertencente, ativo dentro dos espaços escolares, né, dentro desse atendimento em todos os seus âmbitos. As unidades temáticas do projeto primeiro ao quinto ano, vocês já conhecem bem, e nós temos dentro da unidade 1, habilidades para aprender, e nós sabemos que são habilidades de autorregulação, não é? Porque é escutando que se aprende, então é necessário resgatar essas habilidades, né? Para que eu possa aprender, eu preciso escutar, eu preciso ter foco, eu preciso ter uma atenção. Também a empatia, também, numa segunda unidade, né? Que é o conhecimento, identificar a si mesmo, identificar o outro, essa compaixão, conhecendo a mim, identificando a mim mesmo, eu posso também identificar o outro, colocar no lugar do outro. Também nós temos lidando com as emoções, que é uma outra unidade, e temos também a resolução de problemas. Dentro do projeto de convivência, ele é um projeto assim que, quando se pensaram nele, não se pensaram assim de se fazer assim, eu vou criar um plano de aula e vou fazer assim, sem um fundamento teórico, né, que direcionasse
esse trabalho do projeto de convivência dentro dos espaços escolares. Então, foi colocado, né, algumas ideias para que seguissem como reflexão para você fazer um trabalho melhor. Então, eles colocaram que sempre é bom antecipar as questões com o estudo, ou seja, você lê antes esse material para que você possa planejar melhor, prevendo o jeito de dar aula, engajando os estudantes nas discussões e dinâmicas. Também é necessário isso, essa antecipação, para a organização do ambiente, da sala de aula, para a organização do material, porque às vezes tem coisas que precisam estar à disposição ali. Nós sabemos que uma aula de projeto de convivência semanal é de 45 minutos, então nós precisamos, de acordo com o encaminhamento da unidade do projeto, das aulas, nós precisamos saber quais os materiais que eu tenho para potencializar, facilitar a minha aula, atender os conteúdos das unidades. Então, por isso que é necessário essa antecipação, a leitura dessa unidade que faz todo o encaminhamento do planejamento da aula. Se colocam também que é viável, né, semanalmente, você cumprir as aulas no mesmo dia e horário, e ainda projetar um cronograma mensal para o exercício e finalização das aulas. É importante, sim, ter esse cronograma, é como se fosse o dia D, né? Então, porque ele vai ter uma importância maior para que o aluno também não falte naquela aula, né? Ele vai ter um olhar assim, não vou perder essa aula do projeto de convivência. Então, ele vai saber o dia e vai saber o horário, porque são estudantes do primeiro ao quinto ano, eles se perdem com facilidade, né, nessa organização de horário, da disciplina, não é isso? Também é colocado como reflexão do planejamento um roteiro, que esse roteiro, é bom estabelecer esse roteiro, ele é estruturado, deve ser estruturado e presente em todas as aulas. E nesse roteiro, nós temos alguns passos do roteiro. Nós temos a introdução, né, que a introdução, eu faço uma revisão da minha aula anterior e posso incutir a aula nova. Então, essa introdução é importante para isso, para que eu possa revisar e incutir a aula nova. O momento da história, né, que também é bem dinamizador, que aí eu posso trazer fotos, eu posso trazer algum tema, o objeto do conhecimento, né? Porque o objeto do conhecimento, ele traz um estímulo, um olhar alargado, um despertar para o estudante, para que ele possa olhar assim, vai ser interessante, estou curioso, o que será que vai ser? Então, esse momento da história, antes mesmo de contar a história, fazer o estudo de caso, então seria bom a gente ter algo, né, um objeto palpável também, não só no olhar, do conhecimento que viesse a despertar o interesse por essa aprendizagem. Também tem o momento vamos praticar, né? Aí você pode usar várias metodologias ativas, o mão na massa. Nós temos à frente algumas atividades de mão na massa, de acervo de livros, de jogos. Então, nós podemos estabelecer aí várias coisas, interação com outras disciplinas, para que podemos tornar o trabalho mais rico, interessante e participativo do estudante. Também a conclusão, né, que é uma revisão de tudo que o aluno aprendeu e o que eles aprenderam também através do registro, né? Sim, agora. Nós temos aí, eu gosto muito dessa parte, né, que nós temos aí os verbos olhar, escutar e criar, né? O olhar, ele
o olhar que ultrapassa barreiras, né? Quando eu tenho um olhar, eu posso ter um olhar com barreiras e posso ter um olhar que ultrapassa as barreiras. Como é esse meu olhar? Eu até coloquei esses termos, esses verbos aí, para o docente trabalhar em sala de aula com os estudantes, treinando esse olhar, o escutar e o criar. Então, nós sabemos que o olhar e o escutar é muito importante, são premissas para que eu possa criar um trabalho mais potencializado, um trabalho mais ampliado, porque esse olhar nos remete a olhar para o outro, não para si mesmo, para mim mesmo, né? O escutar também. E se eu pego tudo isso aí, se eu trabalho tudo isso aí, eu vou poder fazer uma criação através não só das minhas vivências, mas a partir das vivências do outro, da cultura do outro, do que eu conheço do outro. Eu vou ser muito mais criativo nas minhas produções, nos meus desenhos, né? Então, eu acho muito legal trabalhar essas premissas do olhar, né? Que pode ser um olhar positivo, um olhar que transmite energia. Que tipo de olhar eu teria? É aquele olhar que eu trago outro para mim, que eu valorizo, ou é aquele olhar de rejeição? Como é esse olhar? É um olhar em que, quando o aluno chega na sala de aula, ele se sente pertencente? É um olhar assim, que é educativo, né? Então, assim, o olhar, eles são portas de entrada para que eu possa incutir o que vem pela frente, todo o processo de trabalho, de ensino dentro da sala de aula, né? Desde o abrir a porta da sala de aula, né? Como eu acolho esse meu aluno, né? Como eu acolho as pessoas. E em seguida, alguns falam também sobre essa triangulação do olhar, né? Que é olhar para mim, mas não só para mim, olhar para o outro, olhar para o objeto. É uma triangulação do olhar, né? Então, sempre quando a gente olhar, é bom a gente ter esse aguçamento, né? De não olhar só à frente, mas olhar triangular, porque eu saio um pouco de mim, das minhas vivências, das minhas histórias, daquilo que eu acredito. Porque se eu tenho um olhar um pouco fora de mim ou adiante de mim, eu vou poder valorizar mais a riqueza que o outro tem. E com isso, tornar o meu trabalho muito mais criativo, né? Então, temos também o escutar, né? Que o escutar é um exercício, né? É um exercício, né, que traz, que também cuida das emoções, é um exercício que trabalha a paciência. Nós podemos utilizar aí várias ferramentas, uma música, uma dinâmica, por exemplo, telefone sem fio. Bem, esse escutar que eu também vou acrescentar o meu trabalho. É esse escutar que eu também saio de mim e passo a entender o que está acontecendo fora de mim, né? Então, e pegando essas premissas do olhar e do escutar, eu tenho muito mais condições de reinventar, porque eu passei antes por essas premissas, né? De reinventar, de dar novo significado às coisas, de ultrapassar o meu olhar. Então, o olhar motiva, o escutar é um exercício e o criar é uma apropriação das coisas. Eu não vou me apropriar de algo se eu não se eu não observei, se eu não escutei, se eu não olhei ao meu redor, no externo, se eu fui além de mim mesmo. Então, essa criação de sair de si mesmo,
de ir para outras vivências, conhecer outras vivências, que é importante para que eu possa incutir todo o trabalho de socialização entre os estudantes, de respeito aos espaços, de entendimento de culturas, de vivências. Então, nós teremos aí um vídeo da professora Lucélia, onde ela ia da Escola Isabel Vieira, onde ela ia passando pelos corredores. Sempre é bom, né? Curiar assim, nos corredores. Aparece tanta coisa boa, gente. Então, eu a perguntei, que eu vi ela com a caixa, com as coisas que ela ia fazer, né? Ela é professora de língua inglesa. E ela disse que ia apresentar sobre a metamorfose, né, o processo de transformação da lagarta, que se transforma em borboleta, né, que passa por toda essa transformação. Eu pedi para ela colocar alguma coisa do projeto de convivência, né? Porque o ser humano ele passa por vários processos, várias emoções, às vezes ele está legal, às vezes não está legal. O ser humano também passa por essas transformações, né? Como a borboleta, né? Que começa assim, né? Um pouquinho assim na dificuldade, na, naquela fase de que não está legal, na ignorância das coisas. Depois ele vai com o processo, caminhar, ele vai amadurecendo. Então, ele tem essa fase também. O ser humano passa por essas fases de transformações, né, de maturalidade, né, maturação. Então, eu achei, assim, ela conseguiu compor esse trabalho, né, e visto que nós não podemos ser linear na nossa disciplina, nós poderemos trabalhar outras disciplinas curriculares, né? Então, aí ela trabalhou ciência, ela trabalhou língua inglesa e trabalhou também projeto de convivência. Então, essa foi a ideia, gente. Quero que vocês dêem uma olhadinha no vídeo. Guys, my name is Lucélia and I'm English teacher. Hello pessoal, meu nome é Lucélia, sou professora de inglês e vou apresentar para vocês um trabalho que fizemos no terceiro bimestre com as turmas dos terceiros anos da Escola Estadual Isabel Vieira de Serpa e Paiva nas aulas de inglês. Utilizamos o livro The Very Hungry Caterpillar. Trabalhamos vocabulário sobre alimentos e também sobre a metamorfose da borboleta, que é um evento fantástico que nos mostra como um animal pode ser diferente nas suas fases da vida. A partir do ciclo de vida da borboleta, comparamos com as nossas emoções do nosso cotidiano e relacionamos essas emoções com o Setembro Amarelo. Enfatizamos que passamos por fases e por processos e que às vezes estamos mais happy, feliz, e em outros momentos sad, triste, e que devemos respeitar as emoções de cada um, respeitar as nossas emoções, respeitar as emoções do colega, da família. E aí, a partir disso, né, baseado neste conteúdo, elaboramos com diferentes massas, né, massas de macarrão mesmo. E utilizamos materiais recicláveis e tintas e fizemos as fases de vida de uma borboleta, ressaltando a metamorfose e acrescentamos frases reforçando as questões socioemocionais. E essas são as atividades realizadas pelos alunos. Espero que tenham gostado. Bye bye, see you! Gostaram? Viram? Pois é, né? Então, é happy ou sad? Como é que estão? As emoções, né? Faz parte da nossa vida, do nosso caminhar. Nós teremos agora a PEC Mariana, que tem um trabalho maravilhoso também para mostrar para vocês, para a gente
conhecer essas outras dimensões do projeto de convivência. Obrigada, Cida, professores, professoras. Bom, como a Cida vem falando de projeto Convivência, estamos no mês de novembro, a gente achou bem pertinente trazer um pouquinho da relação entre o projeto de convivência e a trilha antirracista desse ATPC. Mas, Mari, Cida, onde isso se encontra? Quando a gente pensa em convivência, a gente também pensa, infelizmente, nos conflitos que estão presentes na nossa rotina escolar, nas nossas salas de aulas com os nossos estudantes. E conflitos que têm uma origem racista, né, em frases, falas, pensamentos racistas, ainda são presentes na rotina das unidades escolares. E muitas vezes nós, professores, não sabemos como mediar essa situação. Então, um ponto que eu acho importante para a gente pensar é que, para além da mediação do conflito, quando existe o problema, é importante que a gente traça estratégias, aulas, planejamento de atividades e projetos que trabalhem com a valorização e com a exaltação da cultura e história das populações indígenas e afro-brasileiras e africanas. Eu acho que quando a gente trabalha na prevenção, a gente evita que situações, que violências dessa natureza aconteçam na nossa rotina escolar, dentro das nossas escolas. Bom, então eu inicio com a ideia de corresponsabilidade. Falar de convivência, falar de educação antirracista é uma responsabilidade de todos nós, né, de todas as professoras e professores, né, desde a Lei 10.639 de 2003, desculpa, a gente vem fazendo essa discussão, e depois, mais recentemente, em 2008, com a Lei 11.000, que traz a história e cultura indígena. Então, com responsabilidade, é essa ideia de todos nós, numa educação antirracista, que temos responsabilidade em combater essas práticas. E aí tem a frase da Angela Davis, que é: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É a ideia de que você vai traçar propostas de combater essa prática, tá? E para isso, eu trouxe alguns livros e alguns links para vocês. Esses links são sugestões de ações pedagógicas que o professor pode fazer em sala de aula. O primeiro link é a história do livro que foi escrito pelo cantor e MC Emicida, que se chama E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Ele é uma história bem interessante, onde vai mostrar duas crianças negras e essa relação do medo. Então é legal você vai estar trazendo outras reflexões, outras características para as crianças, e elas vão falar também um pouquinho sobre as emoções, como a Cida usou anteriormente aí com a proposta da professora. Depois, os dois links que eu trouxe como apoio, aliás, os três links posteriores, dois são referentes às histórias indígenas. É uma contadora de história e professora, o nome dela é Eliana Potiguara, e aí tem 2 episódios, vale a pena os professores assistirem, fica como sugestão, tá? Onde ela vai falar sobre a história O Pássaro Encantado. Foi um projeto que ela também fez aí a convite do Sesc Vila Mariana. E o último link traz um pouquinho também da uma menina negra surda que sonhava em ser bailarina. Então são vídeos curtos onde ele traz um pouquinho dessa presença das crianças negras, das crianças indígenas, da história, e intersecciona outras realidades também. Então vale a pena, fica como sugestão para os professores conhecerem. Quando vocês receberem esse material, vocês assistam, que são materiais que dá para compartilhar com as crianças. Outra proposta que eu trouxe, dentro das bibliotecas, a gente vem recebendo alguns livros que trabalham com a cultura e história afro-brasileira e africana e indígena.
Eu trouxe algumas sugestões que temos aqui na Biblioteca da Diretoria de Ensino, como a história de Nelson Mandela, tá? O Africano de Todas as Cores. Naquele momento de contação de história, você pode trazer, como é um livro longo, você pode ir lendo dia a dia ou semana a semana, e trazendo um pouco dessa reflexão da luta do povo sul-africano aí pela igualdade. Esses daqui são alguns exemplos, mas existem outros. Esse que fala sobre Martin Luther King, tá? E Rosa Parks. Também você pode, eles vêm com ilustrações. E aí, naquele momento de contação de história, você vai trazendo outras referências para as nossas crianças e assim trabalhando para uma educação antirracista. Tá? Então, eu espero que essas contribuições auxiliem vocês aí, principalmente agora no mês de novembro, e em outros projetos e atividades que vocês forem fazer aí, tanto nas aulas de convivência, como nas outras aulas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Professor Efraim, um dos PECs de Educação Física. Eu vou fazer algumas contribuições aqui para esse movimento, né? Então, eu vou trazer alguns pequenos jogos para fortalecer, né? Na verdade, nem fortalecer ainda, fortalecer a interação dos alunos. São jogos simples e práticos de serem realizados. Tá? O primeiro jogo é o Sijima, que quer dizer extensão da água, um jogo popular na África, né? Principalmente no Senegal e no Quênia. Esse primeiro jogo, vocês podem observar, é um octágono regular. O meu ficou um pouquinho irregular, né? Não sou tão bom assim, a minha coordenação fina está um pouquinho abalada com a idade. O segundo jogo, né, o Tesouro Yamatato, desculpa, é mais simples, é um triângulo. Os dois têm o mesmo princípio, que é formar uma trilha. É bem parecido com aquele jogo de tabuleiro que temos nas escolas, que é o de trilha, né? O primeiro jogo, os alunos eles iniciam cada um começando com uma peça e eles podem movimentar as peças durante o tabuleiro, durante o jogo, no tabuleiro durante o jogo. O segundo é um jogo mais específico, não tem espaço para eles movimentarem as peças. Então eles vão ter que ali tirar na sorte, digamos assim, no Jockey Pô, no Paro Ímpar, e quem ganhar o Paro Ímpar, o Jockey Pô, posiciona a peça onde ele quer. E aí ganha, logicamente, aquele que fizer a trilha primeiro, formar a trilha com as suas peças. Né? E assim vai indo. Esses dois jogos são bastante interessantes, porque dá para construir na folha de papel, assim como eu fiz aqui, ou com giz no chão da quadra, do pátio, até mesmo no chão da sala. É fácil de manuseio e fácil aplicabilidade. Esse segundo jogo é o Trilha, né? Esse eu fiz com bastantes opções, e esse jogo é bom, é interessante, e dá para fazer uma grande adaptação, né? Qual o objetivo desse jogo? Inicia-se na parte verde ali, se vocês conseguem observar, e finaliza lá no final, né? Essa trilha chamada Labirinto. E aí o mesmo princípio, só que ganha o aluno, né, a pecinha que percorrer todos os espaços até chegar no final, no centro do labirinto. Esse primeiro jogo, o interessante dele é que eu consigo fazer uma adaptação em grande espaço, em grande escala, usando garrafa PET, cone, e aí os alunos também vão, e as peças seriam os alunos, né? Eles vão se movimentando, tirando para o ímpar, Jockey Pô, e vai ganhar aquele aluno que conseguir chegar até o final. Então, em grande escala. Já o segundo jogo aqui, Terra e Mar, né? Uma brincadeira popular em Moçambique, e bem interessante. Como se fosse um dentro e fora. Né? Então, assim, os alunos vão se posicionar no centro do risco, né? Esse também dá para fazer em grande escala. Esse é em grande escala, né? Os alunos vão se posicionar no centro do risco, com como eu coloquei aí, uma parte marrom, uma parte azul, representando terra, representando o mar. E aí tem uma musiquinha, né? Assim, uma musiquinha que remete lá à capoeira, remete à africanidade. Então, assim, agora eu quero saber quem anda na terra agora eu quero saber quem anda na terra e nada no mar. Agora eu quero saber quem anda na terra e nada no mar. O elefante anda na terra e o golfinho nada no mar.
o leão anda na terra e o tubarão nada no mar. E assim vai brincando, né, com os animais, explorando esse lado aí da prática de movimentação de dentro e fora, um lado, o outro, direita e esquerda. Dá para fazer esses dois jogos, essas duas brincadeiras aí em grande e larga escala. Então, assim, essa é uma pequena contribuição, mas que dá para fazer, dá para brincar e se divertir aí com bastante espaço e com bastante reflexão, beleza? Essa parte, vai lá, Sidona, arrepia, dinâmica, brincar e afeto. Isso, Efraim, obrigado, né? Muito obrigada pela participação da Mari, né, que vem trazendo toda essa corresponsabilidade, que é a responsabilidade de todos envolvidos, é uma responsabilidade compartilhada, isso é nos corredores, dentro da sala de aula, né, onde vemos as pessoas, por isso que é importante o diálogo entre todos os colaboradores dentro da escola, né, porque aí até o Bolsa do Povo também pode abordar uma criança, né, porque ele é um funcionário também da escola, um colaborador, e trabalhar todas essas vivências, né? Essas vivências, até o fato de contar, fazer a contação de uma história, como a fé que Mariana colocou, né? De apresentar essas culturas, essas leituras, né? De mostrar esses livros, né? Então, assim, é muito interessante o Efraim também trazendo essa valorização do jogo, da interação. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes os estudantes eles estão muito agitados, né? Então, assim, o professor ele olha para a sala, aí vem os verbos novamente. O professor olha para a sala está agitada, e o professor faz a escuta dos alunos, e os alunos, pô, nós queremos um joguinho, nós queremos sair um pouco para a sala de aula, nós queremos uma outra atividade mais dinamizada. Então, o professor de sala de aula, ele já vai ter algo mais assim, que possa estabelecer também fora da sala de aula, um jogo, né? Uma carta na manga, para que ele possa vivenciar e trazer interação, é, trabalhar as energias das crianças, dos estudantes. E é isso, né? Isso também traz o quê? O conhecimento, as instruções. O jogo trabalha isso, né? Trabalha as instruções, a autorregulação, a escuta, o olhar, como foi apresentado aí o acervo dos livros, os jogos, trabalha todo, é o objeto do conhecimento, o livro, né? Aí tem toda a capa, então, né, é algo que o professor pode explorar, esse olhar através da escuta, para que depois, dentro desse acervo, da leitura dos livros, contação de história, possa ter uma produção muito mais criativa. No jogo também é assim, né? Através dos jogos, o aluno ele pode também criar esses espaços através de um jogo, da vivência de um jogo, trazer outros jogos, né? E isso produz o quê? A interação com o outro, né? A criança trabalhar a sua energia, né? Para que ela possa ter uma comunicação menos violenta com o outro, né? Então, vamos dar seguimento e temos aí a dinâmica, vamos brincar de afeto. Gente, estamos chegando aí ao final do semestre, né? Estão chegando aí as festas. Eu pensei em algo para a gente se confraternizar, para a gente. Então, eu pensei nessa dinâmica, né? Então, vou deixar essa dinâmica aí para vocês lerem. É uma dinâmica bem gostosa, coloca o nome dos participantes, faz um sorteio e você vai cuidar do outro, né? Que é uma brincadeira do afeto mesmo, né? Então, você vai ser o afeto da pessoa que você for tirar o nome, dentro do saquinho, numa caixa, tá bom? Então, vocês podem utilizar assim como um meio fraterno, um meio de socialização, um meio de poder se confraternizar com o outro, né, nessas festas, de ficar melhor.
de ficar mais feliz, né? Que quando a gente está bem com o outro, nós ficamos mais felizes, né? Com o próximo. Temos aí agora um quiz do projeto de convivência. Vocês vão clicar aí nesse link e vão abrir 10 perguntas, né? São perguntas simples, passando também, fazendo esse index dos conteúdos que vocês vivenciaram, planejaram dentro das unidades, né? Isso é como se fosse uma autoavaliação. Como eu consegui trabalhar esse conteúdo, de que forma eu consegui trabalhar esse conteúdo, eu estou no caminho certo, é isso mesmo, eu deixei de abordar alguma coisa, né? E é uma vivência dos conteúdos que vocês já trabalharam, de uma forma bem sintética, onde tem perguntas e respostas, é só responder verdadeiro ou falso, né? É bem legalzinha, tá? É bem atrativo, né? Esse aplicativo, vocês vão gostar. Temos aí também o Forms, também é um outro link. Eu gostaria que vocês colocassem aí tudo que vocês vivenciaram, escrevendo, registrando os pontos fortes, dentro do projeto Convivência, como foi implantado esse ano, o que vocês deixaram de abordar, o que não foi possível de abordar, quais foram as maiores dificuldades, algumas práticas que foram possíveis, né? Então, o link é para isso. São 6 perguntinhas, é simples também, não vai sobrecarregar, né? E aí, algumas referências de todo o trabalho que nós preparamos para você, né? Eu, junto com a PEC Mariana, o PEC Efraim, a PEC Priscila, que preparou o quiz também com muito carinho, mas ela não pôde estar aqui, o PEC Rafael, que está aí fazendo toda a edição do trabalho PPT. Quero agradecer a todos e um abraço para todos vocês. Obrigada. Obrigada aos professores, colegas. Espero que a gente possa ter contribuído aí um pouquinho para as práticas de vocês. E até o próximo TPC para... Faço minhas palavras da Mari, espero ter contribuído um pouquinho aí para as boas práticas da unidade escolar, tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.